Capítulo 101, Anibal. O título segurança pode se referir à defesa ou proteção. Também pode se referir a deveres de garantir a segurança. Neste caso, seria submetido à segurança pessoal. Em outras palavras, uma força de segurança. No continente, muitas pessoas consideravam a segurança uma posição extremamente inferior, mas não era vista dessa forma em países estrangeiros. Comparada aos mercenários, pelo menos essa profissão era muito mais estável e segura. Pelo menos foi assim por enquanto. No entanto, mesmo que ainda tolerasse que realizasse atos de luta e assassinato como fazia no passado, o salário oferecido falava por si. Mesmo no Sudeste Asiático, o continente com a maior taxa de mortalidade da Federação Terrestre, você dificilmente encontraria alguém que igualasse o preço que Shenzhen oferecia. A taxa média para esta linha de trabalho estava apenas na faixa de 8.000 a 12.000 dólares americanos. Depois de comprar esse grupo de desesperados, a próxima fase de seus planos tornou-se muito mais fácil. Antes de assinar o contrato com esse grupo, eles eram comparáveis a um monte de bombas relógio programadas para detonar no centro de pesquisa a qualquer momento. O que se deve notar é que as regras da selva eram respeitadoras da lei nestas formas de profissão quase primitivas. No momento em que Shenzhen se tornou oficialmente seu empregador, ele essencialmente transformou esse grupo de pessoas em uma lâmina afiada, livre para ele manejar. Além disso, não foi qualquer um que conseguiu estender uma oferta de 30.000 dólares americanos para trabalhar para eles. Por esse preço, eles nunca permitiriam que alguém se aproximasse de Shenzhen para causar-lhe algum dano. Shenzhen dividiu os 30 deles em 5 grupos, cada um com 6 membros. Eles puderam escolher os líderes de suas equipes enquanto Chen Cao assumia temporariamente a posição de capitão. É necessário dizer que esse grupo de pessoas ficaria um pouco incomodado por ter um chinês comandando-os. No entanto, se eles tivessem alguma opinião sobre isso, o assunto poderia ser resolvido à moda antiga. Com o traje de combate LS, Chen Cao teve uma clara vantagem em uma briga direta. Se Chen Cao ainda não fosse capaz de mantê-los na linha, mesmo com uma vantagem tão distinta, então não havia muito que Shenzhen pudesse fazer a respeito. Para gerenciar melhor esses animais enlouquecidos por batalhas, Shenzhen foi em frente e construiu um centro de treinamento em campo aberto fora do centro de pesquisa. Ele também reaproveitou o porão do segundo andar do prédio do laboratório em um campo de tiro. Também havia turnos separados com uma semana de folga a cada mês para essas feras movidas à adrenalina respirarem nos bares de Wolves Bay. Shenzhen montou um departamento de segurança conhecido como Serviço de Segurança Negro, que consistia desses 30 membros junto com a equipe de Chen Cao. Quer tenha sido planejado ou não intencional, Shenzhen também designou os 15 guardas de segurança locais para este departamento. Ele também formulou um regime departamental estrito. Por exemplo, o treinamento começava às 6 horas em ponto todas as manhãs. Deve haver 2 equipes patrulhando todas as noites e tal. O próximo período deve ser muito interessante. Shenzhen não investiu todo o seu tempo nesses assuntos. Em vez disso, ele rapidamente mudou sua atenção para o grupo de aldeões na vila de Gorod, que desempenhou o papel de cobalhas experimentais. Após quase 2 semanas de cultivo, os embriões clonados dos aldeões idosos desenvolveram-se com sucesso em um embrião em forma de saco. Mais tarde, os assistentes de Shenzhen procederam à extração de suas células tronco embrionárias e passaram para a próxima etapa, que era o processo de proliferação e cultivo. Do grupo de idosos, 3 foram diagnosticados com cirrose hepática e outros 2, que eram mineiros, tiveram pneumoconiose. Para esses 5 indivíduos, Shenzhen cultivou especificamente um embrião clonado extra. Em vez de extrair o embrião clonado para suas células tronco embrionárias, Shenzhen as preservou. Permaneceu o fato de que todas as técnicas que Shenzhen estava desenvolvendo eram para estender a vida humana. Além de substituir as células tronco, havia uma forma mais direta de atingir esse objetivo, que era o transplante de órgãos. O coração humano, pulmão, fêgado, rim e outros órgãos importantes poderiam ser transplantados. Estritamente falando, qualquer forma de doença contraída nesses órgãos específicos poderia ser facilmente eliminada por meio de transplante de órgãos. Nesse caso, por que dezenas de centenas de milhares de pessoas morrem todos os anos como resultado dessas falhas de órgãos? Isso porque havia um problema com a disponibilidade desses órgãos. Eles não eram apenas raros, mas também havia questões de compatibilidade e rejeição que precisavam ser consideradas. E se você pudesse clonar seus órgãos? Se Shenzhen planejava obter aprovação usando uma tecnologia de extensão da vida útil, além do tratamento tecnológico para reverter os efeitos do envelhecimento, talvez ele pudesse acrescentar outro aspecto. Shenzhen pensou nisso há muito tempo e já havia começado a implementação. Ele chegou ao 5º andar do prédio do laboratório, onde havia um laboratório de engenharia de tecidos. Dentro do laboratório, vários pesquisadores trabalhavam atentamente. Esses eram os recém-chegados que Shenzhen havia convidado. Shenzhen convidou um total de 300 jovens talentos da indústria biológica cheios de potencial, 200 deles acabaram optando por trabalhar com ele.
A maioria deles foi designada para o grupo de professores como seus assistentes, os que permaneceram se tornaram os pesquisadores de Shen. Chefe. Chefe. Shen assentiu e se virou para o dispositivo na frente deles. Os preparativos estão completos. Está feito. Criamos com sucesso 10 endométrios artificiais. Um jovem de cabelos loiros que parecia estar liderando-os respondeu a Shen. Depois disso, ele pisou na frente de um aquário transparente. Aquário era uma maneira muito simples de descrevê-lo. Uma maneira mais adequada de colocar isso era uma incubadora em forma de aquário. Era cercado por materiais transparentes de cada lado, o lado superior foi selado por uma tampa de metal. Havia 2 mangueiras de borracha, uma preta e uma branca, respectivamente, que eram inseridas no tanque por cima. De onde Shen estava, ele podia ver as mangueiras de borracha se prendendo a um organismo do tamanho de uma palma no tanque que parecia se assemelhar a algum tipo de órgão. O organismo parecia assumir uma forma quase triangular, parecia. Este é o endométrio artificial que desenvolvemos. O jovem de cabelos loiros observou o pedaço de carne com fascínio como se o estivesse tomando como uma obra de arte. Seguindo o modelo tridimensional de cultura de células eventro, primeiro usamos o ácido poliláctico glicólico PLGA, biodegradável para criar um vaso em forma humana que pode acomodar um feto. Depois disso, implantamos as células do estroma endometrial e as células epiteliais na parte superior e inferior do PLGA e fornecemos a quantidade adequada de nutrientes. Após cerca de 14 dias, as células começaram a se fundir em uma folha, que consequentemente se transformou em várias camadas para formar o modelo tridimensional pretendido. Shen acenou com a cabeça em resposta. Esta não era uma técnica complexa. Não estava nem perto da variação de tecnologias escuras como Complete Humanoid Organ Generation, era apenas uma camada de membrana interna. Mesmo há 20 anos, o professor Liu Unken, da Universidade de Cornell, na América do Norte, já havia realizado essa técnica. A única parte difícil dessa técnica em particular foi descobrir como gerar vasos sanguíneos para entrega de nutrientes que emulassem a estrutura humana real. Nesse caso, as redes de vasos sanguíneos artificiais podem ser incorporadas. Shen perguntou novamente. Sim, incorporamos um método de proliferação mista. O jovem loiro apontou para os 2 tubos. No momento em que o endométrio foi produzido, ele já havia formado automaticamente uma rede de circulação intramural autossuficiente. Só precisávamos conectá-lo a uma máquina de diálise para bombear sangue fresco e separar o sangue residual. Depois de injetar a quantidade apropriada de nutrientes em seu sangue, conseguimos essencialmente trazê-lo à vida. Shen assentiu. Os 2 tubos desempenhavam o papel das veias e artérias. Quanto ao sangue dentro, não era sangue humano normal. Em vez disso, eram emulsões de perfluorotributilamina PFC, que tinham capacidade de transporte de oxigênio. Essas substâncias foram fabricadas artificialmente e tinham excelentes capacidades de transporte de oxigênio. Sua solubilidade de oxigênio era 2 vezes maior que a do sangue comum e também eram biodegradáveis. Na prática médica, eles eram frequentemente usados como substitutos do sangue. Excelente. Shen estava visivelmente satisfeito. Ele deu um tapinha no ombro do jovem. Hannibal, você estaria interessado em fazer parte do meu próximo projeto. É a próxima etapa do processo após a confecção do endométrio artificial. O jovem chamado Hannibal se iluminou imediatamente. Como um especialista em assuntos de biologia, ele estava bem ciente do que este projeto levou. Sim. Estou mais do que disposto, chefe. O jovem assentiu cerimoniosamente. Este era um jovem que era imensamente apaixonado por assuntos de biologia. O jovem era Hannibal Kaysar, ex-aluno do MIT. No ano passado, ele publicou um artigo muito importante no campo da biologia sintética na revista Science e ganhou o prêmio Lemelson MIT naquele ano com sua técnica anunciada de fagos geneticamente modificados. Como restava pouco na escola para ensiná-lo, ele foi recrutado por Shen antes de se formar e começar a trabalhar oficialmente para a Blacklick Biotechnology. Shen viu um enorme potencial neste jovem. A menos que afetado por alguma influência externa, havia uma chance de que esse jovem pudesse se tornar o próximo Darwin, Mendel nas próximas décadas, liderando um novo ramo da biologia. Capítulo 102, Incubadora de Vida. Meio-dia depois. Hannibal empurrou o equipamento contendo o endométrio artificial e seguiu Shen até um laboratório não identificado no 6º andar. Ao contrário de outros laboratórios, não havia rótulo especificando a finalidade desse laboratório em particular. Havia apenas um sinal vermelho. O sinal foi rotulado como zona restrita na parte superior, enquanto a parte inferior dizia área de experimentos, pessoal não autorizado não é permitido. Chefe. Chefe. Os jovens vestidos com jalecos brancos já estavam do lado de fora do portão de liga leve da entrada do laboratório. Os 2 jovens pareciam ter 20 e poucos anos. Um deles parecia ser judeu. Ele até adornou especificamente seu jaleco com borlas, o outro parecia ser do continente do sudeste da Ásia. Shen assentiu e informou aos 3, no período seguinte, vocês serão parceiros.
Prazer em conhecê-lo. Hannibal apertou as mãos dos dois homens. Prazer em conhecê-lo. Sou Dom von Neumann, europeu, estudos biológicos. Eu sou Lilen. Eu sou do continente, idoso imprecentum. O nome é Hannibal César. Eu sou do Emiente na América do Norte, mas desde então desisti. Um deles era um chinês introvertido e o outro era um judeu de temperamento intenso. Em comparação, Hannibal parecia muito normal. Depois de terem trocado as apresentações, eles ficaram em silêncio novamente. Shen Shen não deu atenção a eles e se virou para a câmera de segurança. Depois de vários segundos, após a identificação da retina da câmera de Shen Shen, a porta de liga se abriu repentinamente. Entre logo. Ao entrar, Shen Shen se virou para olhar para Hannibal e o trio que ficou estupefato. Ele os estou a seguir. Ah, ok. Chefe. Os três o seguiram. Foi só quando eles entraram que perceberam que este laboratório era estranhamente espaçoso. Era várias vezes maior que o laboratório anterior. Mais importante, eles nunca haviam notado a existência de tal laboratório. É apenas uma ilusão espacial muito comum. Shen Shen mencionou antes de empurrar alguns dispositivos cilíndricos para o lado. Hannibal olhou e viu que esses dispositivos cilíndricos tinham cerca de 30 centímetros de diâmetro e 1 metro de altura. Todo o corpo foi feito de vidro temperado. Apenas a base e o tampo eram de metal e o interior estava vazio. Estes são. Os três olharam para os dispositivos e sentiram uma estranha sensação de familiaridade. Parece familiar, não é? Shen Shen levantou a questão como se fosse um mentor. Eu diria que vocês já viram isso em um filme de ficção científica antes. A incubadora usada para cultivar clones. Ao ouvir a pista de Shen Shen, Lilei de repente fez a conexão e perguntou em estado de choque. Isso mesmo, me inspirei no filme e desenhei algo parecido, mas prefiro o nome, Leaf Incubator. Shen Shen deu um tapenha no dispositivo que fez um som de palmas. Ele então empurrou uma incubadora de temperatura constante. Há 5 embriões humanos aqui que entraram no estado de saco. Com base no seu conhecimento, eu diria que você deve saber como proceder com isso. Os três ficaram surpresos quando ouviram Shen Shen. Sem pensar por um momento, eles correram e olharam juntos para a incubadora. Faz 14 dias. Hannibal murmurou. Vou precisar de um micromanipulador para implantar esses embriões humanos no endométrio artificial. Também vou precisar de líquido amniótico centêntico de minerais, ureia, ácido úrico, creatinina, glicose e líquido amniótico centêntico como amilase. E isso precisará ser feito antes que o embrião consuma os nutrientes da gema, caso contrário, é provável que o embrião morra devido à insuficiência nutricional. João acrescentou. Mas o que vem a seguir? O suprimento de sangue nesses endométrios artificiais não pode suportar a maturação dos embriões. Lilei parecia incerto. 14 semanas. Shen Shen respondeu com um único dedo levantado. 14 semanas é o meu período estimado. A essa altura, o feto já teria formado o cordão umbilical e a placenta. Uma vez formado o cordão umbilical, não haverá necessidade de intervenção no endométrio. Até então, podemos usar um oxigenador de pulmão artificial para conectar os vasos sanguíneos no cordão umbilical do feto para fornecer oxigênio diretamente. Também podemos transmitir sais inorgânicos, vitaminas, gorduras, proteínas e outras substâncias necessárias para o crescimento diretamente para o feto. O processo de otimização será extremamente delicado, pode ser muito difícil de realizar. Hannibal ponderou por um momento, um olhar cansado apareceu em seu rosto. A seu ver, esses métodos eram um pouco otimistas demais. O processo de simulação de um ambiente intrauterino era inerentemente incrivelmente difícil e as chances de sucesso eram extremamente improváveis. Não precisa se preocupar com isso. Ao chegar a esse ponto, alguém acabará por fazê-lo. Shen Shen apontou com um senso de profundidade. Era verdade. No estado atual da tecnologia, era difícil simular um ambiente intrauterino. Especificamente, o ato de suplementar nutrientes não era algo que pudesse ser realizado por meio do trabalho de parto. Isso não foi um problema para Shen Shen. Homens comuns podem não ser capazes de realizar a tarefa, mas isso não significa que a inteligência artificial não possa realizá-la. Vários dias atrás, Shen Shen designou especificamente uma seção de terreno no centro de pesquisa para construir uma fábrica. Ele então o facilitou com milhares de servidores. Depois disso, Shen Shen transferiu Little X do continente para cá. Além disso, para aliviar os problemas de rede, ele construiu uma macroestação base às suas custas. Isso efetivamente eliminou o problema com a conectividade sem fio. Com a proficiência do Little X em executar o gerenciamento de macrocontrole o tempo todo, tudo o que restava a fazer era executar o experimento várias vezes. Ao coletar dados suficientes para construir um modelo de dados, o modelo de cultivo otimizado deve ser construído rapidamente. Além disso, todos os equipamentos do laboratório foram construídos sob medida na Suíça. Cada um deles pode ser conectado à rede para permitir que Little X os controle diretamente.
Portanto, salvo grandes deslizes dos três, Shen não precisava levar em consideração as chances de falha. Certo. Shen de repente lembrou. A razão pela qual estou cultivando os embriões clonados não é para que eles possam nascer com sucesso. Não tenho intenção de dar à luz, entendeu? Você está dizendo? Os três levantaram a cabeça interrogativamente. Uma forma de inibição direcionada da serotonina. Shen pegou um pedaço de papel para escrever uma linha da fórmula química sob intensa observação do trio. Ao injetar esta forma de inibição direcionada da serotonina, o desenvolvimento de seu cérebro será efetivamente inibido. Mas não vai inibir o desenvolvimento físico. Os três rapidamente notaram o uso do termo isso por Shen ao se referir aos embriões clonados. Entendido. Esta é a rota mais ideal. Lily e Dom concordaram com a cabeça. Enquanto o cérebro do embrião não estivesse desenvolvido, ele não seria capaz de formar uma consciência própria. Para ser justo, mesmo que o cérebro tenha sido desenvolvido durante sua forma fetal, ainda não deveria haver uma sensação de autoconsciência. Ainda assim, os métodos de Shen eram inquestionavelmente mais humanos. Em termos de fisiologia humana, eles eram considerados apenas uma casca vazia feita de carne, desprovida de um cérebro estrutural. Verdade seja dita, Hannibal não se incomodava nem um pouco com essas coisas. No entanto, como Shen era seu empregador, ele achou melhor seguir as instruções. Depois de passar essas instruções, Shen efetivamente entregou as rédeas do laboratório ao trio e começou a se virar e sair. Esses três homens eram sábios da biologia e também eram os candidatos potenciais de Shen para a zona proibida de Deus. Agora que a empresa de Shen crescia a cada minuto, ele não tinha mais tempo para conduzir os experimentos sozinho. Ele precisava alimentar um grupo de sucessores. As tarefas de cultivar embriões clonados foram confiadas a esses sábios escolhidos a dedo. Capítulo 103 – Preocupações impraticáveis. Tradutor, Endless Fantasy Translation. Editor, Endless Fantasy Translation. 3 meses depois. Todos, por favor, subam em suas respectivas esteiras. Eu disse agora, imediatamente. Dentro do prédio do laboratório do Black Click Biotechnology Research Center. Uma equipe de pesquisa de aparência severa olhou incisivamente para 33 homens negros. Todos os 33 deles eram pessoas de Ovambo, vestidos com batas brancas padrão de hospital. Embora nem todos estivessem particularmente entusiasmados, a maioria, se não todos, pelo menos eram saudáveis. Apenas 3 meses atrás, quando eles pisaram no centro de pesquisa, eles eram um bando de homens velhos e frágeis. No entanto, eles agora milagrosamente se tornaram mais jovens do que eram. A julgar pela aparência, eles pareciam estar na casa dos 40. Era como se as areias do tempo corressem na direção oposta. A maioria deles parecia não cooperar em seguir as ordens dos membros da pesquisa. No entanto, uma linha de pessoal de segurança do BNCS estava estacionada ao lado deles, cada um dos guardas olhando para eles de forma intimidante. Qualquer forma de desobediência resultou em uma rodada de espancamento. Os cooperados foram seccionados e premiados com uma deliciosa refeição complementada com a eventual bebida alcoólica. Quando as escolhas de recompensa e punição foram expostas diante deles, não havia muitas opções para essas pessoas. Enquanto o grupo relutantemente pijava em suas respectivas esteiras, o pesquisador tocou em um botão do console principal que fez com que as esteiras entrassem em movimento. A velocidade agora é de 5 km por hora. Mexa seus pés, comece a correr. 7 km por hora agora, continue. 10 km por hora. Quando o pesquisador colocou a velocidade em 10 km por hora, um dos negros não conseguiu mais acompanhá-la e pulou rapidamente da esteira. Os seguranças estacionados naquela ascensão imediatamente se aproximaram e balançaram violentamente seu bastão elétrico no quadril do fugitivo. Ah! O homem gritou de horror. Com a mão ainda segurando o quadril, ele pulou de volta na esteira. 15 km por hora. O pesquisador olhou para o cronômetro. Fazia 5 minutos desde o início, muitos deles já estavam lutando para recuperar o fôlego. No entanto, eles ainda não estavam no limite. O pesquisador pensou por um momento antes de aumentar para 20 km. O grupo não conseguiu mais acompanhar. Um após o outro, eles pularam da esteira e caíram no chão como um bando de animais mortos, lutando para recuperar o fôlego. Mesmo com as surras que recebiam, eles permaneciam esparramados no chão. Nada mal. O pesquisador assentiu alegremente e ficou visivelmente satisfeito com os dados coletados. A força física que este grupo apresentava era superior à dos reclusos regulares que quase nunca se exercitavam. Ressalta-se que a faixa etária média desse grupo foi superior a 50 anos. Um homem de 50 anos na África era aproximadamente o equivalente a um homem de 65 a 70 anos no continente. O pesquisador pegou um registrador e anotou bem na seção Recuperação da Fisicalidade. Na categoria de aptidão física, havia rótulos como força óssea, proficiência de órgão, proficiência muscular, resistência articular e palavras-chave semelhantes. A maioria dessas seções foi marcada como A ou B.
Tudo bem, agora faremos outra rodada de raio-x em todos e isso conclui os testes do dia. O pesquisador bateu palmas e instruiu, depois disso, o resto de vocês pode voltar para o dormitório. Vocês 5 do grupo de Cadi e Azua ficarão aqui por um momento. Existem alguns outros testes para os quais precisaremos de você. Depois disso, ele pegou os 5 que havia selecionado e saiu. Enquanto isso acontecia, 5 incubadoras de vida funcionavam no misterioso laboratório não identificado. As incubadoras de vida estavam cheias até a borda com algum tipo de líquido amarelo que tinha uma textura levemente turva. Ocasionalmente, bolhas borbulhavam do fundo da solução e flutuavam para o tubo. Um feto humano do tamanho aproximado de um punho normal pode ser visto flutuando na solução. O feto humano estava enrolado e envolto em um filme translúcido como se estivesse atualmente residindo dentro de um útero. Vários tubos podiam ser vistos conectados ao cordão umbilical que estava preso ao umbigo do feto. Os tubos presos ao cordão umbilical foram ligados a um dispositivo gigante colocado fora da incubadora da vida. Com a ajuda da máquina, todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento regular foram injetados no feto. Os 5 estarão aqui em breve. Podemos começar a fazer os preparativos para a correspondência de órgãos. Ao receber a informação do centro de controle principal, Hannibal rapidamente passou a mensagem para os outros 2 membros do laboratório. Não há outra maneira de contornar isso. Neumann, que estava completamente imerso nas estatísticas exibidas até aquele momento, saiu dela e anotou hesitante. Com base nos testes que fizemos da última vez, depois que os 5 passaram pelo tratamento de reversão de idade, a funcionalidade de seus órgãos já está em processo de recuperação. Mesmo sem precisar fazer transplante de órgãos, a cirrose e a pneumoconiose conseguiram se recuperar sozinhas. Hannibal balançou a cabeça em desaprovação com uma carranca no rosto. Neumann, você é o mesmo de sempre. Não se esqueça que não estamos fazendo isso para caridade. Você tem ideia de quanto custa fazer o tratamento de reversão da idade? Você tem ideia de quantos dólares americanos essas incubadoras de vida gastam diariamente? No grande esquema das coisas, você tem alguma ideia de quanto o chefe gasta todos os dias neste centro de pesquisa? Depois de um suspiro exasperado, Hannibal continuou. Não estamos fazendo isso para salvar essas pessoas, mas para inovar a técnica atual. Até hoje não existe uma única instituição de pesquisa no mundo que possa transformar células-tronco em órgãos completos. Você tem alguma ideia do porquê disso? Diga-me, não é por causa da dificuldade absoluta de cultivar órgãos individuais que está além da dificuldade de clonar humanos. Mas agora podemos superar esse problema e desenvolver um órgão totalmente formado e completo. Você tem ideia de quantas vidas em potencial poderíamos salvar implementando essa tecnologia? Lilei, que manteve silêncio o tempo todo, também se aproximou e deu um tapenha no ombro de Neumann. Há um ditado de onde eu vim, uma pequena demonstração de bondade significa mal, enquanto o ato mais benevolente requer uma grande dose de crueldade. Um verdadeiro ato de nobreza decorre de uma mente racional que não é mal guiada por simples emoções. O que estamos tentando realizar aqui é da maior benevolência. Neumann assentiu. Foi nesse momento que Little X de repente transmitiu sua voz pelos alto-falantes. Senhor Padrinho, terminei de classificar os dados registrados relacionados ao programa de tratamento de reversão de idade. Tudo o que resta são os dados da correspondência do órgão. Bom trabalho, pequeno X. Shen Shen instalou o dedo. Nesse caso, podemos começar a próxima etapa do plano. O próximo passo do plano? Little X perguntou curiosamente. Sim, o próximo passo do plano. Shen Shen levantou a palma da mão e olhou para o centro da palma. Como você sabe, tudo o que estamos fazendo agora leva ao objetivo final de prolongar a vida humana. No entanto, estou tristemente ciente de que isso não é algo que pode ser feito em vários dias. A boa notícia é que meus pais têm quase 50 anos. Eu deveria ter mais 20 ou 30 anos para concretizar a operação. Shen Shen gentilmente cerrou o punho, uma forte determinação brilhando em seus olhos enquanto ele falava. Em 20 anos, começarei estendendo a vida útil da humanidade em 30 anos. Depois disso, vou me dedicar totalmente ao projeto anti-envelhecimento. Você já pensou em como vai lidar com o problema da superpopulação? O pequeno X perguntou de repente com curiosidade. A população total da Federação da Terra atualmente é de 7,84 bilhões. A cada ano, a população cresce ainda mais em 81,3 bilhões, o que representa uma taxa de crescimento de 1,09%. Segundo meus cálculos, em 20 anos, a população mundial chegará a 9,59 bilhões. Como se isso não bastasse, em 100 anos, o mundo atingirá uma população global de 30 bilhões. Isso levará a tensões elevadas em todo o mundo, o que incitará uma nova guerra mundial. Não há necessidade de se preocupar com isso. Shen Shen balançou a cabeça. Pequeno X, seu mapa mental abstrato baseado em fatos lógicos ainda está faltando. Se a tecnologia tiver mais 100 anos de desenvolvimento, você não acha que é possível ter alcançado o controle da fusão nuclear? Mesmo que a humanidade fosse incapaz de alcançá-lo, não posso extraí-lo. Ah, isso é verdade.
Pequeno X de repente percebeu. Ao alcançar o controle da fusão nuclear, será a marca oficial da entrada da humanidade em uma era de energia ilimitada. Isso também significa que os humanos não estarão mais presos à gravidade da Terra. Nesse ponto, a expansão populacional contínua não será mais um problema. Shen Shen sorriu levemente. Além disso, uma vida útil drasticamente prolongada não deve ser um problema. A essa altura, a Federação promulgará novas políticas, como aposentadoria adiada, casamento adiado, controle populacional e outras. São problemas com os quais não terei que me preocupar. A questão é que se preocupar com os perigos potenciais que virão com o prolongamento da expectativa de vida da humanidade são preocupações simplesmente impraticáveis. Chegando a esse ponto, Shen Shen pegou um livro na mesa e mergulhou na leitura. Após cerca de meia hora, o pequeno X informou de repente: Senhor poderoso chefão, o laboratório de clonagem humana acabou de enviar os resultados da pesquisa. A taxa de compatibilidade dos corpos clonados e originais é de 100%. Excelente. Shen Shen largou o livro e instruiu: Pequeno X, prepare-se para começar. Capítulo 104, Cartão de convite. Tradutor, Endless Fantasy Translation. Editor, Endless Fantasy Translation. Meia hora depois, Shen Shen estava brincando com um estranho cartão de convite que havia recebido. A cor do convite era um azul profundo e vivo, feito com papel perolizado 270 gramas. Havia uma linha de texto gravada nele com revestimento de bronze que lhe dava uma aparência digna. No meio do cartão de convite estava o logotipo da Zona Proibida de Deus. Logo abaixo do logotipo havia uma frase escrita em fonte pequena: Você está convidado. Essa era a norma para cartões de convite. No entanto, ao abrir o cartão de convite, notaria-se que o cartão de convite era muito mais grosso do que os cartões de convite normais. Era quase como um livro. O cartão de convite tinha cerca de 30 páginas de espessura. A primeira página foi uma introdução escrita sobre a Zona Proibida de Deus, de autoria de Shen Shen. As páginas restantes forneciam fotos, referências e detalhes sobre os projetos tratamento de reversão da idade com células-tronco e transplante de órgãos clonados. Naturalmente, as informações centrais relacionadas a esses projetos foram deixadas de lado intencionalmente. Uma pessoa que seja especialista nesses assuntos pode verificar a legibilidade. No entanto, ser capaz de replicar esses projetos era outra questão, pois era quase impossível. Seria preciso começar do zero para fazer isso. Este não foi o único convite, foram 11 no total. Os convites foram escritos em uma grande variedade de idiomas. Alguns foram escritos em inglês, outros em francês, latim, grego, árabe e hebraico. 11 convites, cada um direcionado aos 11 chaebols do mundo. Esses chaebols variavam de nomes de renome internacional a alguns quase completamente desconhecidos do mundo. Seus papéis iam desde os líderes pioneiros de certas indústrias até o chefe mais estimado de certas famílias. A única coisa que todos os 11 destinatários tinham em comum era que eram todos idosos, variando de 60 a 70 anos. Houve uma anedota que Shen Shen pegou de um livro quando era criança. Quanto mais cansativa é a luta pelo poder, mais crucial é mobilizar o poder das massas. Nas massas, confie em seu poder unificado. Evite as armadilhas comuns do orgulho teimoso que leva alguém a tentar ser o herói. Realmente faz você se perguntar quantos chefes tenazes por aí com talento insuperável que, em sua busca por se opor à filosofia do mundo, se recusaram ativamente a estabelecer qualquer forma de aliança. Apesar de todos os seus atos de desafio, termina com eles incapazes de liberar todo o seu potencial e acabam caindo em uma chama de glória antes mesmo de levantar voo. Portanto, para realizar seus planos, Shen Shen não faria tudo sozinho. Em vez disso, ele iria tecer um plano delicioso e cativante para atrair a atenção de todas as organizações interessadas em potencial. Com isso, mesmo que um dia os planos de Shen Shen fossem expostos, imagine a escala dos socialistas marchando nas ruas para protestar contra suas ações. No entanto, eles descobririam que não apenas teriam que lidar com Shen Shen, mas também com as organizações imensamente poderosas que o apoiavam. Para resumir, Shen Shen teve que encontrar uma maneira de obter essas corporações com incrível riqueza e influência ao seu lado. Dessa forma, ele poderia continuar trabalhando em seus projetos sem se preocupar em concluir seu projeto de 100 anos. Ainda assim, não foi tarefa simples apresentar um bolo que pudesse efetivamente atrair a atenção daquela gente. Qualquer bolo comum e simples, sem valor, não serviria. Foi por isso que Shen Shen lançou os projetos Tratamento de Reversão de Idade e Transplante de Órgãos Clonados. Para atrair sua intriga. Com esses dois projetos, juntamente com os projetos em andamento Terapia de Reversão do Alzheimer, Regeneração da Conexão com Células Tronco Neurais e Sinase Dependente de Ciclina Cancerosa, certamente isso chamaria a atenção desses indivíduos poderosos nos estágios finais de suas vidas. Shen Shen sentou-se no cofre e começou a contemplar com a mão apoiando o queixo. Como as pessoas aceitavam o envelhecimento constante e o fato de que sua aptidão física estava em constante declínio. A maioria das pessoas desenvolveria uma afeição por exercícios regulares. A ironia é que dificilmente se dariam ao trabalho de correr quando eram mais jovens.
Eles começaram a praticar hábitos bons e saudáveis, como evitar se empanturrar durante as refeições regulares, evitar ficar acordados a noite toda e ter autocontrole geral, apenas para que pudessem preservar um corpo saudável. Isso era o que as pessoas comuns faziam. E os senhores e imperadores reinantes nas eras antigas. O grande imperador que enviou Xufu para as montanhas místicas de Penglai. O imperador da dinastia A empregou alquimistas para procurar o remédio da imortalidade. O imperador Tang Taizong tomou o lendário remédio Uzen que causou uma reação violenta. Inúmeros reis e imperadores antigos, até mesmo o sábio imperador dos gostos de Au, o imperador de Qi, até mesmo o mais benevolente dos senhores e imperadores. Alguém acabou escapando das garras da morte. Tal era a natureza dos homens. Se até mesmo o mais sábio dos reis e imperadores havia embarcado em uma busca pela imortalidade, esses indivíduos ricos e influentes deveriam almejar a mesma coisa. Shen Shen não foi exceção a essa regra. Do jeito que Shen Shen via, desde que isso significasse que ele poderia continuar sobrevivendo, ele o faria com prazer, custe o que custar. Quer fosse tempo, dinheiro, desejos, até mesmo a identidade central da humanidade. Mesmo que ele tivesse que se perder por isso. Afinal, a morte era tão definitiva no entanto, a vida era tão cheia de possibilidades. Se até mesmo alguém em sua posição se sentia assim, não poderia dizer o mesmo dos velhos e murchos que já tinham um pé na cova. Eles seriam capazes de resistir à tentação de se agarrar lá no fundo ao receber o cartão de convite de Shen Shen. Shen Shen estava ansioso por sua resposta. Vários dias depois, em uma ilha a milhares de quilômetros de distância, nas ilhas britânicas da Europa. Londres. Esta cidade foi anunciada como a maior cidade que serviu como o maior centro econômico da Federação Terrestre. Era mais um dia de sol na cidade. O setor financeiro serviu como mastro econômico de Londres. O setor de comércio de ações da cidade era o mais importante centro de negociação de ações da Federação. Além disso, 19 das 500 maiores empresas da Federação estavam situadas em Londres. A leste da Catedral de Santo Paul, em Londres, havia um lugar comumente referido como Square Mile. A Square Mile abrigava edifícios densamente povoados, muitos deles bancos e outras instituições financeiras. Era considerado o equivalente londrino de Wall Street. Foi por esse motivo que a milha quadrada ganhou outro apelido popular cidade financeira. No momento presente, no prédio do Grupo Foster localizado na cidade financeira que carregava seu peso em ouro, Norman Foster, que usava óculos de armação grossa, estava em uma cadeira de vime perto da janela francesa e contemplava a cidade. Ele tinha um exemplar do London Times em mãos. Este era um jornal que ele havia fundado quando era mais jovem. Hoje, tornou-se o jornal mais popular de Londres, com mais de 10 milhões de vendas por dia. À medida que envelhecia, ele se viu pensando mais do que nunca. Ele pensou em todas as encruzilhadas da vida em que entrou quando era mais jovem e nas decisões que tomou. Se ele tivesse seguido um caminho diferente quando era mais jovem, ele ainda guardaria os arrependimentos que tem hoje. A luz do sol da tarde estava quente e escaldante quando passou pelas janelas francesas e atingiu os olhos de Norman, fazendo-o sentir-se sonolento. A força de sua juventude o havia deixado há muito tempo, mas ele nunca parou de administrar as empresas em seu nome. Com o tempo, ele desenvolveu o hábito de cochilar de vez em quando na cadeira de vime. No entanto, ele não conseguiu adormecer hoje por algum motivo desconhecido. Quanto mais ele se forçava a fechar os olhos, mais ele sentia a presença de alguém parado ao seu lado. Alguém que ele não podia ver. No entanto, quando ele abriu os olhos com atenção e deu uma olhada ao seu redor, percebeu que não havia mais ninguém presente na sala, exceto sua secretária e os guarda-costas de confiança do lado de fora. A sensação também desapareceu assim que ele abriu os olhos. Quando ele fechou os olhos novamente, a sensação intensa de estar sob o olhar atento de alguém veio à tona novamente. O forte contraste fez com que as pontas de seu cabelo se arrepiassem. Como um homem de sua idade, não era plausível que seus sentidos fossem tão fortes. Ainda assim, não importa o quanto ele tentasse se convencer de que tudo estava apenas em sua cabeça, a sensação desconfortável de ser observado continuava atormentando-o. Nesse caso, era sensato não dormir por enquanto. Norman suspirou antes de pegar o jornal. Enquanto se preparava para ler o jornal, ele congelou de repente. Norman sentiu um arrepio na parte de trás de sua espinha. Eles rapidamente se espalharam por seu corpo, fazendo com que até mesmo seu cabelo se arrepiasse. Sem perceber, ele jogou o jornal em uma lata de lixo na próxima. Em suas mãos, ele atendeu a um cartão de convite de aparência estranha que não estava lá antes. Capítulo 105 – Suspeita. Embora Norman já tivesse 69 anos, podia jurar que não tinha sinais de Alzheimer. Ele até tinha um médico que o ajudava a realizar exames mensais para procurar sinais de Alzheimer. Além disso, ao longo de todos esses testes, seu cérebro sempre permaneceu em condições exemplares. O que significava que tudo o que acabara de ocorrer não estava apenas na cabeça dele. Alguém veio ao seu lado enquanto ele estava de olhos fechados e trocou apressadamente o jornal pelo cartão de convite. Norman tinha certeza de que ainda não era um velho tolo senil.
Além disso, como alguém poderia passar despercebido por seus guarda-costas e sua secretária? Norman ergueu os olhos novamente e examinou cuidadosamente os arredores. Seus arredores permaneceram tão tranquilos quanto sempre foram. Sua secretária atrás estava dele arrumando as estantes enquanto dois guarda-costas montavam guarda silenciosamente na porta. Nesse ponto, se não fosse pelo cartão de convite que lembrava a Norman que tudo isso era real, ele poderia até começar a questionar sua sanidade. Emily. Norman não pode deixar de perguntar. Sim, senhor. Norman. Aqui estou. Uma mulher envolta em um forte perfume imediatamente se aproximou dele quando ele a chamou. Ela se mantém, revelando seu peito bem dotado. Você precisa que eu lhe sirva uma xícara de chá? Não, Emily. Alguém apareceu ao meu lado agora há pouco. Norman olhou intensamente nos olhos da mulher como se estivesse tentando perfurá-la com seu olhar puro. Isso não seria possível, senhor. Norman. A secretária levantou a questão com uma pequena mudança de expressão. Este é o seu escritório particular. Além de mim e de Leo, como alguém pode simplesmente entrar despercebido? É assim mesmo. Norman lentamente desviou o olhar e olhou para o cartão de convite que segurava nas mãos. Um olhar de intriga apareceu em seu rosto. Senhor. Norman, quando foi que este cartão de convite? A secretária finalmente viu o cartão de convite que também apareceu do nada nas mãos de Norman e perguntou com um leve espanto. Nenhum de seus negócios. Antes que ela pudesse terminar a pergunta, Norman lançou-lhe um olhar gelado. A secretária rapidamente percebeu seu erro e rapidamente engoliu as palavras que estavam prestes a sair de seus lábios. Ela havia passado por treinamento profissional e sabia que não devia fazer perguntas que não deveria. Ela acidentalmente deixou escapar a pergunta por causa de como estava surpresa com o cartão que não estava nas mãos do chefe apenas 10 minutos atrás. Norman esperou até que ela voltasse ao seu lugar antes de inspecionar delicadamente o cartão de convite. Ser capaz de passar furtivamente por seus guarda-costas de elite e por essa mulher tola e entregar este cartão de convite em suas mãos. Independentemente de como a outra pessoa conseguiu isso, este cartão de convite certamente valia a pena dar uma olhada. Na capa do cartão de convite havia um logotipo estranho. Ele mostrava um braço mecânico tentando tocar o braço de um humano e logo abaixo do logotipo havia uma frase curta. O solo sagrado da ciência, zona proibida de Deus. Norman nunca foi um cristão particularmente devoto. Ele instintivamente franziu a testa quando viu o logotipo. Que ousadia! Esses slogans e logotipos deveriam implicar que a ciência poderia substituir Deus. Norman murmurou para si mesmo e zumbou antes de virar para a primeira página. De repente, um parágrafo de texto escrito com caneta gel foi revelado diante dele. Essas passagens não pareciam ser nada fora do comum. No entanto, após uma inspeção mais detalhada, ele foi capaz de dizer que havia algo extraordinário neles. O tamanho de cada letra, os espaços entre cada letra e frase e os traços de cada letra eram todos quase completamente idênticos. Mesmo o calígrafo mais experiente, que passou décadas aprimorando seu ofício, não conseguia escrever duas letras completamente idênticas. Isso não tinha nada a ver com técnica, era apenas uma questão de falta de controle humano sobre seus músculos. A única maneira de alguém realizar uma façanha como essa era se tivesse um controle extremamente preciso sobre seus músculos até os mínimos detalhes. Alguém assim existiu no mundo. Norman pode ter suas dúvidas no passado, mas agora ele não tem escolha a não ser acreditar. A evidência foi apresentada diante dele na forma de extrema precisão de cada letra, como se fossem impressas em uma impressora. Qualquer um poderia dizer que não era obra de um impressor porque cada letra exalava um estilo pessoal distinto. Cada golpe executado era ousado e distinto, isso não era algo que um computador pudesse simplesmente imitar. Quem no mundo foi capaz de produzir uma carta tão bizarra? Norman respirou fundo. Ele poderia dizer que seu interesse por esta carta-convite estava crescendo a cada segundo que passava. Caro senhor. Norman Foster. Se você está lendo esta carta agora, isso significa que ela foi entregue com sucesso em suas mãos. Por favor, perdoe nossas maneiras de não nos apresentarmos adequadamente na entrega da carta. Como você pode ver, somos uma organização que atende pelo nome de Zona Proibida de Deus. Somos uma organização composta por membros que buscam a chave para estender nossa vida útil. Nosso objetivo é superar o limite de Eiffeldt imposto ao corpo humano e, posteriormente, alcançar aquilo a que somente os seres divinos têm acesso à imortalidade. Como um passo em direção a esse plano, lançamos o projeto anti-envelhecimento da humanidade. O projeto inclui centenas de projetos científicos e tecnológicos que servem para prolongar a vida humana. Os atuais implementados incluem terapia de reversão de envelhecimento, transplante de órgãos clonados, terapia de reversão de Alzheimer, regeneração de conexão de células tronco-neurais, quinases dependentes de ciclina cancerosa e várias outras, totalizando 13 no total. Dentre os projetos citados, a terapia de reversão do envelhecimento e o transplante de órgãos clonados têm se mostrado um sucesso.
Acreditamos que, usados em conjunto, esses dois avanços tecnológicos serão capazes de prolongar o tempo de vida natural de uma pessoa em mais de 30 anos. Fizemos questão de incluir uma parte dos detalhes relevantes sobre essas duas técnicas empregadas. Se você não achar esses dados convincentes, faça login no URL fornecido no cartão de convite para visualizar os dados de vídeo relevantes dessas duas técnicas. Se você se sentir intrigado com nossos projetos, entre em contato conosco em nosso site. Foi concluído com a assinatura da Zona Proibida de Deus. Norman sentiu seus olhos se contraírem involuntariamente quando terminou de ler o conteúdo. Ele teve que admitir que, quando viu o texto que dizia terapia de reversão do envelhecimento, sentiu seu coração bater mais forte, mesmo quando pensou que havia aceitado sua própria mortalidade. Esse sentimento de intriga foi imediatamente seguido por suspeitas. Organização fraudulenta. Esta não foi a primeira vez que Norman encontrou tal cenário. Mesmo em seu círculo social, houve casos semelhantes. Vários associados bilionários dele tropeçaram em alguma organização nos moldes da Alcorleaf Extension Foundation. Eles foram persuadidos a investir dezenas de milhões na fundação apenas para que fugissem com o cheque em apenas 2 dias. Esses poucos bilionários viraram motivo de chacota no mundo dos negócios da noite para o dia. Norman não faria seu legado de longa data desmoronar da noite para o dia. Ainda. E se eles estivessem falando a verdade? Norman ficou em silêncio por um momento antes de cair em uma risada amarga. Mesmo que houvesse uma chance de esta organização acabar sendo uma farsa, ele iria apenas ficar de braços cruzados. Norman fixou seu olhar nos textos que diziam prolongar a vida natural de uma pessoa em mais de 30 anos. Ele era um maduro 69 anos de idade hoje. Mesmo que ele ainda estivesse bastante saudável, quanto tempo isso iria durar? Ele não era mais o jovem que era. Talvez ele pudesse viver mais 10 ou 20 anos ou talvez fosse acometido por uma doença terrível no dia seguinte. Quem poderia ler essas coisas? Norman soltou um suspiro exasperado ao pensar nisso e se levantou da cadeira. Emily, traga-me meu filho, leu. Entende, senhor. Norman. Capítulo 106, Leão. Tradutor, Endless Fantasy Translation. Editor, Endless Fantasy Translation. Pai, você ligou para mim. Em pouco tempo, um homem alto e largo de meia idade com traços bonitos entraram. Ele provavelmente estava na casa dos 40 anos, com cabelos loiros e olhos azuis. Ele parecia um típico caucasiano e tinha modos nobres e confiantes. Léo, você está aqui. Norman dispensou a secretária. Emily, deixe-nos por enquanto. Sim. A secretária assentiu imediatamente e saiu rapidamente da sala, fechando a porta suavemente atrás de si. O homem chamado Leo fez uma expressão assustada e finalmente ficou solene. Ele caminhou rapidamente até o pai e perguntou em voz baixa: aconteceu alguma coisa? Veja isso. Norman ergueu os olhos e entregou a carta convite que estava segurando. Depois de trocar um olhar com o pai, Leo de repente percebeu que o pai estava um pouco diferente do normal. Parecia haver algo em comum naqueles olhos. Uma espécie de brilho penetrante. Quando Leo era jovem, ele frequentemente via esse mesmo brilho. No entanto, à medida que seu pai crescia, tornou-se raro para Leo ver esse brilho nos olhos de Norman. Isso porque cada vez que esse brilho aparecia nos olhos de Norman, significava que ele havia tomado uma decisão profunda. Isso estava relacionado à carta convite. O coração de Leo disparou e ele rapidamente virou a carta. A princípio, Leo apenas franziu a testa, mas enquanto continuava lendo, o espanto floresceu em seus olhos. No final, até sua respiração ficou pesada. 20 minutos depois, Leo finalmente largou a carta com uma expressão séria. Pai, de onde veio esta carta de convite? Eu também não sei. Norman baixou o olhar. Era difícil entender o que ele estava pensando. Eles encontraram uma maneira de evitar a atenção de todos ao meu redor e colocaram isso em minhas mãos 20 minutos atrás. Isso é impossível. Leo deixou escapar. Talvez eles tenham usado um drone ou subornado um dos guarda-costas. Você está duvidando do meu julgamento. Norman estreitou os olhos. Eu não seria tão ousado. Leo rapidamente abaixou a cabeça. Eu sei que é difícil de acreditar, mas é o que é. Norman apontou para a porta fechada. Eu estava deitado aqui agora há pouco e apenas Emily estava na sala. Em outras palavras, eles podem ter a habilidade de evitar todos os meus guarda-costas e me matar facilmente. Eles estão ameaçando você. A expressão de Leo ficou mais sombria. Acho que é isso que eles estão sugerindo. Norman levantou-se lentamente. Vá e entre em contato com um especialista em biologia. Quero saber se essa tecnologia é genuína e se pode ser replicada. Algumas horas depois, um velho com um grande jaleco branco apareceu no escritório presidencial de Norman. Ele se sentou na frente do computador, assistindo a todos os vídeos com uma expressão sombria. Então, ele folheou o material em suas mãos com um olhar descontente antes de colocá-lo no chão com relutância. Senhor. Mas, é possível que essa tecnologia seja falsificada? De um lado, Leo perguntou rapidamente. Não consigo localizar vestígios de fraude. O velho suspirou e se levantou de seu assento.
Embora seja bastante inconcebível, seus princípios são de fato factíveis. Pode haver apenas alguns aspectos técnicos que requerem mais pesquisas. Se eu entregar este material para você, você pode replicar a mesma tecnologia? Norman perguntou casualmente. Tenho grandes esperanças. Os olhos do velho brilharam. Esses 2 relatórios me inspiraram imensamente. Se eu conduzisse a pesquisa, precisaria apenas de 5 anos e $1 bilhão de financiamento para replicar a primeira tecnologia. Ao ouvir isso, Norman e seu filho se entreolharam, ambos percebendo a luz triste nos olhos um do outro. Apenas a primeira tecnologia? O velho explicou desajeitadamente. Talvez você pense que a segunda tecnologia parece ser mais simples que a primeira, já que se trata apenas do cultivo de clones. No entanto, a dificuldade está na máquina que eles chamam de incubadora de vida. Não sei como esta máquina resolve o problema do cultivo eventro, mas, pelo que sei, isso permanecerá impossível em toda a federação por 10 anos. Tudo bem, nós entendemos. Norman acenou com a cabeça para Leo, que imediatamente se adiantou e conduziu o velho para fora da sala. Senhor Moss, você fez um bom trabalho. Enviarei o dinheiro secreto e a taxa de serviço para sua conta. No entanto, sobre o que você viu aqui, por favor, mantenha um controle sobre isso. Caso contrário, você sabe o que vai acontecer. Senhor Leo, você não considera me deixar replicar essa tecnologia? Eu posso. Falaremos sobre isso na próxima vez. Leo foi inflexível ao enviar o velho. Depois disso, ele lançou um olhar para os 2 guarda-costas. Os guarda-costas assentiram sem palavras e também saíram da sala. Depois de mandar embora o especialista, Leo voltou para Norman. Ele estava prestes a dizer algo quando notou a expressão contemplativa de seu pai. Depois de um longo tempo, Norman soltou um suspiro pesado. Ele olhou para o filho. Leo, o site menciona como eles podem ser contatados. Eles listaram uma data e endereço. Leo ligou o computador e confirmou isso. A data é 30 de maio, 10 dias depois, e o endereço é Walvis Bay, Namíbia, África. 10 dias, em. Norman franziu a testa e olhou sombriamente para Leo. Leo, vou providenciar para você e Jens irem lá. Quero saber se seus projetos são genuínos ou apenas uma farsa. Entendido, padre. Leo assentiu e baixou os olhos. Quando seu poderoso pai dava uma ordem, ele só podia obedecer. Depois de decidir isso, Norman recostou-se em sua poltrona reclinável mais uma vez e folheou a carta-convite como se quisesse gravar cada palavra em sua mente. Vendo isso, Leo sabia que era hora de partir. Ele deu uma última olhada na carta-convite, depois se virou para sair do escritório e fechou a porta com cuidado. Talvez ele tivesse imaginado, mas no instante em que fechou a porta, pareceu ver um lampiso de ganância nos olhos de seu pai. Vendo que os 2 haviam montado a cena, Chen Cao, que estava encapuzado, virou-se e saiu do escritório silenciosamente com a ajuda do GS Combat Suite. Mesmo assim, ele não foi longe, mas se escondeu nas proximidades da cidade financeira, pronto para se mudar a qualquer momento. Afinal, alguém tão cauteloso quanto Chen Shen nunca revelaria sua mão quando a intenção de seu alvo ainda era desconhecida. Mesmo que fosse exposto, Chen Shen teria algum tipo de plano de contingência. Desta vez, além dos membros da equipe BNCS liderados por Chen Cao, que estavam equipados com GS Combat Suites, Little X também estava monitorando os registros telefônicos de Norman o tempo todo. Se a decisão de Norman não fosse cooperar, mas se tornar o oponente de Chen Shen, Chen Cao usaria o apagador de memória para remover suas lembranças anteriores. Para melhorar a eficiência desta operação, Chen Shen extraiu 5 dispositivos de camuflagem para os outros 5 membros da equipe. Esses dispositivos de camuflagem do Predator eram tão grandes quanto uma fruta longão. Eles eram facilmente portáteis e exigiam apenas uma pequena quantidade de eletricidade para serem extraídos. Chen Shen também considerou o dispositivo controlador de Gantz, que também tinha uma habilidade de camuflagem. Ainda assim, esse dispositivo tinha que ser usado no braço e sua massa e volume excediam em muito o dispositivo de camuflagem do Predator. No final, Chen Shen descartou isso. Dessa maneira, Chen Cao e seus 5 companheiros de equipe entregaram 11 cartas-convite para 11 plutocratas em lotes. Quando chegasse o dia do encontro, todos se reuniriam em Walvis Bay, Namíbia. Naquela época, o palco seria de Chen Shen. Capítulo 107 – A reunião começa. 10 dias depois. Quando Leo Foster chegou ao Walvis Bay sob o pretexto de férias, o mordomo da família, Jesse, chegou um dia antes e reservou um quarto de luxo em um hotel. No entanto, Leo obteve outra notícia de Jesse. Sério, uma empresa biológica chamada Blackwatch tem um centro de pesquisa por perto. Leo tinha um olhar pensativo. O logotipo deles apresenta 2 mãos. Não, jovem mestre. O logotipo desta empresa é um buraco negro como Brão, respondeu Jesse. Isso é estranho. Leo franziu a testa. Não importa o que aconteça, esta empresa é a mais suspeita. Continue investigando. Sim, jovem mestre. Depois que Jesse saiu, Leo se conectou ao site do convite novamente.
No entanto, depois de inserir o código de verificação, ele recebeu esta mensagem imediatamente. 22 horas. 22:00, o que isso significa? Ao ver esta nova mensagem, Leo consultou instintivamente o relógio. Agora eram 9:20 da noite na Namíbia. Ainda faltavam 40 minutos para as 10. Eles estão dizendo que vão me encontrar neste momento? Leo fez uma careta. Ele não gostava de seus joguinhos. Se não fosse pelo fato de possuírem a tecnologia para prolongar a vida de alguém, ele já teria ido embora. Quanto a se eles poderiam ter intenções maliciosas, Leo não estava muito preocupado. Contanto que não fossem incrivelmente estúpidos, eles saberiam que sequestrar membros da família Foster do continente europeu não adiantaria nada. Desta forma, Leo esperou por 40 minutos. Quando eram 10 da noite em ponto, um elegante carro preto emergiu da escuridão e parou em frente ao hotel de Leo. Toque toque. Ao mesmo tempo, o telefone de Leo tocou. Ele pegou o telefone e percebeu que o identificador de chamadas estava em branco. Ele aceitou a ligação com desconfiança e uma voz jovem e masculina imediatamente saiu do telefone. Senhor Leo Foster, sou o porta-voz da Zona Proibida de Deus. Então, é realmente você. Leo estava farto desse tipo de espera sem objetivo e insistiu apressadamente. Cheguei ao Alves Bay de acordo com o endereço que você forneceu. Podemos nos encontrar agora. Sua carona chegou lá embaixo, senhor Foster. Leo caminhou rapidamente até a janela ao ouvir essas palavras. Ele abriu as cortinas e olhou para baixo para ver um carro preto estacionado do lado de fora do hotel. Contra o pano de fundo da noite, era como um fantasma negro. Você quer que eu entre naquele carro? A expressão de Leo era incerta. Não estamos forçando você. O carro que enviamos também pode apenas guiar o caminho, respondeu a voz. Vamos fazer isso então. Vou descer imediatamente. Depois que Leo pensou sobre isso, ele não arriscou no final. Embora fosse importante manter o equilíbrio, era mais importante permanecer seguro. Ele ligou para a Jency e depois de um momento, Jency apareceu com um grupo de guarda-costas. Jovem mestre, o carro está pronto. Então vamos. Leo assentiu e desceu as escadas. Ele estava sentado em um SUV dirigido por um guarda-costas enquanto os outros guarda-costas entravam em outros 3 carros. Os 5 veículos partiram ao mesmo tempo, deixando o Alves Bay de maneira majestosa enquanto se dirigiam para o sul ao longo da estrada. Depois de dirigirem por menos de 20 minutos, Leo viu o portão no final da estrada marcado com as palavras Centro de Pesquisa Biológica Baquat. Seu olhar ficou afiado. Como eu pensei, a Zona Proibida de Deus está ligada a esta empresa. Eles não pararam na porta. Os 5 veículos passaram pelos portões e finalmente pararam diante de um grande prédio de laboratório. Porém, Leo não esperava ver dezenas de carros estacionados diante do prédio. Havia até vários indivíduos que pareciam ser guarda-costas montando guarda diante de seus carros. A carranca de Leo se aprofundou instantaneamente. Embora quanto mais pessoas fossem convidadas e mais seguro ele estivesse, isso também significava que seus concorrentes em potencial aumentavam. Ele simplesmente não sabia o que a organização da Zona Proibida de Deus, que estava por trás dessa empresa, estava planejando. Depois que ele saiu do carro com sua equipe de guarda-costas, Jesse, o mordomo, inclinou-se e apontou para a escada do prédio, que ficava a cerca de 10 metros de distância. Olhe, jovem mestre, esse é um membro da família Wilson. Eu já o vi antes. Leo olhou. Várias pessoas, que pareciam ser funcionários do centro de pesquisa, escutavam a pessoa para quem Jesse apontara para dentro do prédio. Então, eles caminharam até Leo. Bem-vindo. À distância, o chinês à frente deles já estava crescendo. Bem-vindo, senhor Foster. Estamos verdadeiramente honrados com a sua presença hoje. Saudado por essa recepção pouco profissional, Leo reprimiu seu desdém e apertou a mão do homem. Você é o presidente desta empresa. Não, sou o diretor de pessoal do centro de pesquisa. Estes são meus subordinados. O nativo chinês riu. Por favor, entre. Para ser honesto, você é o último a chegar. As outras 10 famílias estão esperando há algum tempo. As outras 10 famílias. Leo se assustou. Quem mais está aqui? Do lado europeu, além de sua família Foster, existe a família Wilson. Do continente norte-americano, há a família Edwards, a família Alexander e a família Rodrigues. Além disso, há também a família Muhammad do continente de areia. A cada nome que o chinês mencionava, os olhos de Leo se contraíam furiosamente. Ele se conteve para não agarrar a gravata do homem para fazer uma enxurrada de perguntas e, em vez disso, caminhou para o corredor sem dizer uma palavra. De uma só vez, a multidão lotada dentro do salão olhou ao mesmo tempo. Por favor, peça aos seus guarda-costas para esperar aqui. Kim Wen-Yuan então apontou para uma sala de conferências ao lado dele. As outras famílias já estão na sala de conferências. Leo assentiu e ordenou que Jency e os guarda-costas ficassem no corredor. Em seguida, com Qian Wen-Yuan liderando o caminho, ele entrou na sala de conferências. A atmosfera lá dentro era diferente do salão turbulento.
Assim que Liu entrou, notou que todos estavam sentados de maneira ordeira em torno de uma ampla mesa de reuniões. Liu conhecia a maioria deles. Afinal, os círculos superiores sempre se cruzariam. A maioria deles tinha cargos semelhantes aos seus, sendo oligarcas empresariais de vários países e familiares de grupos financeiros. A única pessoa sentada à cabeceira da longa mesa de conferência era um jovem da China continental que ele nunca tinha visto antes. Neste momento, havia apenas um lugar vago na mesa de conferência. Era descaradamente óbvio que este assento era para ele. Portanto, Liu caminhou alegremente para seu assento sob o olhar de todos, então sentou-se em um ritmo lento em uma verdadeira exibição de maneiras aristocráticas britânicas. Muito bem, agora que o Sr. Foster chegou oficialmente, nossa reunião pode começar oficialmente. No primeiro assento, o jovem sorriu e sua voz foi transmitida para todos os cantos da sala através de um microfone. Capítulo 108, A Ilha. Em uma sala de conferências luxuosamente decorada, 12 homens de temperamentos variados sentaram-se silenciosamente em seus respectivos assentos. Todos estavam olhando com expectativa para o jovem no primeiro assento. Uma atmosfera solene encheu lentamente a sala. Neste momento, o jovem no primeiro assento falou de repente. A maioria de vocês já deve se conhecer, então não vou perder tempo com apresentações. O jovem apontou para si mesmo. Deixe-me apresentar-me. Meu nome é Shen Shen e sou da China continental. Fui eu quem organizou esta reunião e também sou o porta-voz da Zona Proibida de Deus. Eu gostaria de perguntar, quais são exatamente as intenções da Zona Proibida de Deus ao me convidar aqui? No entanto, antes que Shen Shen pudesse terminar, um homem do Oriente Médio com um lenço branco enrolado na cabeça interrompeu impacientemente. Pessoas como nós têm um tempo muito limitado. Se não fosse por suas tecnologias, acredito que ninguém estaria sentado aqui. Sua Alteza Príncipe Jade, pelo menos espere eu terminar de falar, HMM. Shen Shen abriu as mãos em um gesto impotente. Quanto à Zona Proibida de Deus, expliquei-a detalhadamente nas cartas convite. Não há necessidade de passar por isso novamente. A razão pela qual perguntei a todos aqui é realmente muito simples, quero convidar todos vocês a se juntarem à organização. Afinal, devemos reunir todas as nossas forças. Todos permaneceram em silêncio enquanto esperavam que Shen Shen continuasse. Primeiro, por favor, dê uma olhada nesta informação. Shen Shen bateu palmas levemente e alguns funcionários entraram instantaneamente, entregando 11 documentos com capas azuis para cada pessoa. Quando abriram o arquivo, muitos deles não puderam deixar de inspirar profundamente. Liu abriu o arquivo também. Acabou sendo um relatório mais detalhado do que o anterior. Além disso, o relatório também continha um plano completo para estender a vida útil dos humanos. A natureza meticulosa do plano era realmente de tirar o fôlego. Eu me pergunto se todos já ouviram o conceito de velocidade de escape para a vida útil da humanidade. De repente, Shen Shen interrompeu seus murmúrios surpresos com esta pergunta. Todos balançaram a cabeça. Vendo isso, Shen Shen sorriu gentilmente. Nesse caso, deixe-me apresentar o que é. O que você está vendo agora é o plano de implementação específico para este projeto. Com isso, a grande tela atrás de Shen Shen gradualmente se iluminou e as palavras Manking Anti-Aging Plan apareceram. O objetivo da Zona Proibida de Deus é quebrar o limite AIFLIC do corpo humano e adquirir o direito à longevidade que tem sido exclusivo dos deuses. Para isso, lançamos este projeto anti-envelhecimento da humanidade. O primeiro passo do plano é mergulhar no estudo das células-tronco. Enquanto ele falava, a tela atrás de Shen Shen começou a exibir imagens de experimentos. Acho que vocês já entenderam pelo convite que, por meio do transplante de células-tronco hematopoiéticas e mesenquimais, o corpo pode ser efetivamente restaurado a um estado mais jovem. Além disso, ao contrário de outras terapias com células-tronco que tratam os sintomas, mas não a causa, nossa tecnologia primeiro mata as células-tronco em seu corpo, que são então substituídas pelas células-tronco clonadas. O resultado externo disso, a função hematopoiética do corpo humano, função muscular, função óssea, função empática e outras funções do corpo podem ser milagrosamente restauradas, e o envelhecimento é assim revertido. Este é o projeto de tratamento de reversão de idade. Com este método, todos aqui ganharão mais 20 a 30 anos de vida. No entanto, aqui está a questão. O tom de Shen Shen mudou repentinamente. Por que apenas 20 ou 30 anos? Depois que as células-tronco hematopoiéticas e as células-tronco mesenquimais forem substituídas, seria como se tivéssemos voltado à adolescência. Ainda deveríamos ter 40, 50 anos pela frente. Não é mesmo? Todos levantaram a cabeça em uníssono, esperando silenciosamente pela resposta de Shen Shen. Agora vou lhe dizer a resposta é por causa de nossos órgãos. Shen Shen apontou para o peito. Além de se diferenciarem em células musculares e células ósseas, as células-tronco mesenquimais também podem se diferenciar em cardiomiócitos e células hepáticas, que servem para reparar o coração e o fígado. No entanto, isso não cuida de nossos pulmões, rins e intestinos e outros órgãos importantes.
Se um corpo humano for comparado a um barril de madeira, o tratamento de reversão de idade aumentará a altura de algumas aduelas de madeira, mas não de todas. Enquanto ele falava, a tela grande atrás de Shen Shen exibia automaticamente uma imagem animada de um barril de madeira vazando continuamente. A pesquisa sobre o sucesso costumava usar essa analogia do barril de madeira. Estender a expectativa de vida humana é o mesmo. Simplesmente aumentar a altura de algumas pautas não resolverá. Somente aumentando tudo isso, a expectativa de vida humana será estendida. Shen Shen olhou para seu público que estava ficando mais absorto e apontou para os arquivos. Agora, por favor, vire para a segunda página. Houve o som de páginas sendo viradas na sala. Ver. É assim que vamos aumentar a altura das outras aduelas de madeira. Shen Shen abriu as mãos. Este é o segundo projeto do nosso plano transplante de órgãos clonados. Como todos sabemos, por enquanto, não há nenhuma organização no mundo que tenha a capacidade de transformar células em órgãos completos, nem mesmo a nossa zona proibida de Deus. Portanto, devemos simplesmente contornar essa limitação técnica e começar diretamente com a clonagem. Com isso, fotos do laboratório de clonagem foram exibidas atrás de Shen Shen. O que todo mundo está vendo agora é o laboratório de clonagem humana do nosso centro experimental. Os 5 fetos do tamanho de um punho são clones, clonados de células somáticas de aldeões locais. Além disso, esses 5 aldeões sofriam de cirrose hepática grave e pneumoconiose. Shen Shen continuou a explicar, agora estamos tentando dar à luz os 5 fetos injetando hormônios. O experimento foi essencialmente bem sucedido. Espera-se que os 5 fetos clonados sejam catalisados para a idade biológica de 15 anos dentro de um ano. Quando todos ouviram isso, houve uma cintilação em suas expressões. O que vem a seguir é fácil. Os órgãos humanos estão basicamente maduros aos 15 anos. Mesmo que não estejam totalmente amadurecidos, isso não afetaria muito as coisas. O transplante pode ser realizado diretamente porque há uma taxa de correspondência de quase 100%. Para todos, esta é a melhor fonte de órgãos humanos. Dessa forma, as deficiências dos órgãos restantes também são contabilizadas. Nesse momento, um homem de meia idade levantou a mão e perguntou em dúvida, mas qualquer tipo de clonagem humana não será aceita internacionalmente. Certamente esta tecnologia não pode ser popularizada abertamente. Se você está falando em popularizar o projeto de transplante de órgãos clonados, não se preocupe. Shen Shen explicou, essas tecnologias serão usadas apenas em membros que ingressarem na zona proibida de Deus por enquanto. Após um período intermediário de 20 a 30 anos, a tecnologia será lentamente compartilhada com o mundo. Acredito que nessa época já deveria existir a tecnologia para gerar órgãos completos a partir de células-tronco. Todos entenderam imediatamente. Shen Shen sorriu. Em outras palavras, os usuários atuais do projeto anti-envelhecimento da humanidade são apenas as pessoas aqui. Nesse momento, um jovem de 20 e poucos anos da família Wilson de repente deu uma risadinha e perguntou, e se, depois de customizarmos nossos clones aqui, esses clones crescerem e escaparem, e formos expostos a um terrível escândalo? Ao ouvir essa pergunta engraçada, uma gargalhada irrompeu na sala. No entanto, Shen Shen respondeu com uma cara séria, não há necessidade de se preocupar com isso. Desenvolvemos uma serotonina inibidora direcionada. Essa serotonina inibirá o cérebro humano no estágio embrionário, fazendo com que seus cérebros encolham completamente. Mas isso não afetará o cerebelo e o tronco cerebral. Isso significa que não importa o quanto esses clones cresçam, seus cérebros sempre permanecerão em um estado encolhido. Eles nem mesmo teriam consciência. Assim, a trama de A Ilha nunca acontecerá. Todos riram novamente depois de ouvir isso. Nesse ponto, a atmosfera inicialmente pesada da sala tornou-se gradualmente mais relaxada. Capítulo 109, Projeto Anti-Envelhecimento da Humanidade. Esses são os 2 projetos que começaram a ser desenvolvidos na Zona Proibida de Deus. Além disso, também estamos trabalhando em um projeto de regeneração de conexões de células-tronco neurais. Shen Shen continuou. Este projeto é para complementar o surgimento da tecnologia de clonagem humana. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar da operação de transplante de cabeça. Enquanto ele falava, a tela atrás de Shen Shen exibia notícias sobre um transplante de cabeça. O professor Ren, da Darby Medical University, certa vez realizou um experimento de transplante de cabeça de animal. Ele conectou a cabeça de um macaco a um corpo diferente. No final, o macaco e seu novo corpo compartilharam a mesma circulação sanguínea, mas a medula espinhal não conseguiu se conectar. Assim, o macaco ficou paralisado do pescoço para baixo. Após uma pausa, Shen Shen disse, embora este experimento tenha falhado no final, também foi um sucesso porque provou ser um método bem-sucedido de transplante de cabeça. Ao congelar a cabeça do sujeito por um curto período, a cabeça pode ser mantida viva durante todo o tempo. Operação. Além disso, isso não danificaria o cérebro. Este resultado foi publicado no SCI. Nosso projeto de regeneração de conexão de células tronco neurais é para se preparar para isso.
Se houver uma doença de corpo inteiro no futuro que não possa ser tratada nem com transplantes de órgãos clonados, não seria mais fácil clonar diretamente o corpo e depois mudar a cabeça? Todos pareciam contemplativos. Aqui, concluiu Shen Shen. Terapia de reversão de idade e transplante de órgãos clonados, além do projeto em andamento de regeneração de conexões de células tronco neurais. Com tudo isso, temos certeza de que podemos prolongar sua vida por 40 ou até 50 anos. Quando todos ouviram isso, seus olhos se arregalaram com um desejo feroz. Claro, isso é apenas uma figura teórica. Na verdade, ainda existem dois inimigos naturais que podem limitar nossa idade, que são o câncer e a doença de Alzheimer. Portanto, para manter a velocidade de escape do tempo de vida da humanidade, também estamos desenvolvendo o projeto de tratamento de reversão de Alzheimer e o projeto de sinases cancerosas dependentes de ciclina. Shen Shen assumiu uma expressão severa mais uma vez. A doença de Alzheimer é uma doença degenerativa do sistema nervoso, caracterizada por comprometimento da memória, afásia, disfunção executiva, alterações de personalidade e comportamento, entre outros. A causa ainda é desconhecida. No entanto, em nossa organização, há um avanço na doença de Alzheimer. Depois que ele disse isso, os olhos de todos brilharam. Supondo que as duas primeiras tecnologias fossem genuínas e eficazes, elas ainda estariam dentro do escopo da medicina moderna. Por outro lado, o tratamento da doença de Alzheimer estava realmente além do escopo da medicina moderna. Nesse ponto, mais alguns assistentes entraram. Cada um deles segurava uma garrafa de vidro azul lindamente embalada, da grossura de um dedo. Esta garrafa de vidro continha cerca de 10 mililitros de um líquido aparentemente transparente. Todo mundo pode levar para casa uma garrafa como prova. Este líquido desenvolvido por nossa organização tem a capacidade de acelerar a atividade cerebral, inibir a atrofia do hipocampo e do lobo temporal medial e eliminar os depósitos de bentamiloide. Shen Shen apontou para esses frascos azuis e disse, o efeito externo disso é aumentar temporariamente a velocidade do pensamento. A pessoa média, ao tomá-lo, experimentará uma melhora significativa em seu pensamento lógico. O efeito disso é mais eficaz do que Ritalin ou Modafinil. É assim mesmo. Muitos deles pegaram a garrafa de vidro das bandejas dos assistentes com entusiasmo. Se você se sentir seguro o suficiente para fazê-lo, pode até beber na hora para ver por si mesmo. Com isso, Shen Shen pegou a última garrafa lacrada deixada na bandeja, desatarrachou a tampa da garrafa e derramou o conteúdo na boca sem agitar. As pessoas presentes ficaram chocadas com as ações de Shen Shen e foram tentadas a experimentá-lo. No entanto, pensando bem, eles desistiram da ideia. Quando Shen Shen notou sua maneira hesitante, seus lábios se curvaram em um sorriso sutil. O líquido na garrafa de vidro era uma infusão produzida pela dissolução de NZ-48 em glicose. Mesmo assim, depois de diluído, o teor de NZ neste xarope era extremamente baixo. Shen Shen havia experimentado isso com antecedência. Uma quantidade tão pequena de NZ só poderia aumentar temporariamente a atividade mental de alguém. Não poderia comparar com a eficácia da droga original. Ainda assim, isso já era muito mais forte do que as drogas inteligentes do mercado. Mesmo que alguém com doença de Alzheimer tomasse esse medicamento, ele ainda aceleraria a atividade cerebral por um curto período de tempo. Parecia que a doença estava sob controle, então essas pessoas não teriam escolha a não ser acreditar nela. Shen Shen também não estava preocupado com a possibilidade de eles próprios tentarem analisar a droga. Afinal, a complexidade do NZ não poderia ser replicada nem por Shen Shen, muito menos por essas pessoas. Nesse caso, podemos levar para casa mais alguns frascos conosco. De repente, um velho da América do Norte perguntou. Desculpe, mas o custo de produção deste medicamento é de $1.000 por mililitro. Por enquanto, só ganhamos isso. Shen Shen abriu as mãos de maneira impotente. Seu público não disse muito mais. Shen Shen continuou explicando, este é o projeto de tratamento de reversão de Alzheimer que você viu na carta de convite, que corresponde ao projeto de quinases dependentes de ciclina cancerosa. Infelizmente, o projeto relativo às células cancerígenas ainda não produziu nenhum resultado no momento. Apesar do que Shen Shen havia dito, as pessoas na sala não diriam mais nada. Isso porque, nesta reunião, eles já haviam absorvido tantos fatos ultrajantes. Mesmo deixando de lado os projetos futuros, apenas os que foram apresentados estavam tão intimamente ligados. Todos ficaram sem escolha a não ser acreditar que este centro de pesquisa realmente possuía uma tecnologia que superava toda a federação. A essa altura, ninguém pensava em se retirar. Shen Shen concluiu. Esses projetos são apenas a ponta do iceberg na zona proibida de Deus. Posso garantir que nenhuma organização no mundo possui tecnologia tão abrangente quanto a nossa. Além do mais, esses projetos são conectados em série para formar o projeto anti-envelhecimento da humanidade completo. Enquanto ele falava, uma tela grande se iluminou gradualmente atrás de Shen Shen, exibindo um gráfico de dados.
O projeto anti-envelhecimento da humanidade é assim chamado porque, em um determinado momento, nós, humanos, devemos estender nossa expectativa de vida com a ajuda de tecnologia médica que foi desenvolvida até certo ponto. Então, com nossas vidas estendidas, desenvolveremos tecnologias médicas ainda mais eficazes, prolongando ainda mais nossas vidas e assim por diante. Assim como o conceito de velocidade de escape na astrofísica. Somente quando a energia cinética de um objeto for igual à sua energia potencial gravitacional, ele escapará de um corpo celeste com massa M. Da mesma forma, se nos referirmos ao tempo de vida médio atual dos seres humanos, o aumento do tempo de vida resultante das duas tecnologias desenvolvidas pela zona proibida de Deus, e a velocidade com que a tecnologia médica é desenvolvida é definida como x1, e o tempo estendido para a vida humana é definido como y1, então obtemos. Durante o período de y1, enquanto x1 e y, continuaremos a desenvolver tecnologia médica mais avançada, x2, para estender nossa vida útil novamente em y 2 anos, e isso entrará oficialmente em um ciclo infinito. Na frente de uma plateia que ficou boquiaberta, Shen Shen abriu os braços grandiosamente. Esta é a velocidade de escape da vida da humanidade. Capítulo 110, Fervendo sapos em água quente. Quando ouviram pela primeira vez o conceito de velocidade de escape da vida útil da humanidade, muitas pessoas ainda não conseguiam entendê-lo, pois pensariam instintivamente no conceito de velocidade de escape em relação à astrofísica. No entanto, depois de ouvir a explicação de Shen Shen, eles tiveram uma percepção chocante. Certo, estenda a vida útil com a tecnologia médica mais avançada do mundo e, em seguida, alcance outro avanço dentro dessa vida útil estendida. Fugir das garras da morte repetidas vezes por esses meios, o que mais era isso senão uma forma de fuga? Enquanto a tecnologia médica pudesse chegar a esse ponto sem ser interrompida, isso não significaria. Nesse momento, todos começaram a se mexer um pouco. Eles estavam todos pensando o mesmo pensamento, um pensamento que eles apenas ousaram sonhar. Shen Shen não mencionou imediatamente essa ideia, mas simplesmente mudou de assunto. Na verdade, com base na tecnologia médica moderna, uma política geral semelhante ao projeto anti-envelhecimento da humanidade poderia começar em 30 a 60 anos. Afinal, é nessa direção que estamos indo. Assim como os seres humanos terão que desenvolver a fusão nuclear controlada para adquirir uma fonte de energia mais eficiente, a transformação médica desencadeada pela busca da longevidade também é a tendência geral da sociedade humana, com um impulso que ninguém pode parar. No entanto, Shen Shen de repente baixou a voz. Nesse ponto, quantos anos todos vocês terão? Quem aqui pode dizer com certeza que estará vivo até a era dessa política? Todo mundo ficou mudo. A idade média do grupo era superior a 40 anos. Embora não fosse muito velho, também não era jovem. Poucos deles poderiam garantir que poderiam viver mais 30 anos enquanto esperavam por uma apólice que poderia ou não aparecer. Então posso perguntar. Leo finalmente não conseguiu se conter e deixou escapar. Como você pode ter certeza de que esse plano de fuga funcionará? E se depois de algumas rodadas de fuga, a ciência atingir um gargalo e não pudermos viver o suficiente para ver o desenvolvimento de uma nova tecnologia médica? O que acontece depois? Desculpe, mas não posso garantir nada. Quando Shen Shen ouviu isso, ele ergueu as palmas das mãos com uma expressão séria e sincera. Não há nenhum EST na zona proibida de Deus. Ou talvez nem mesmo EST possa dar qualquer garantia. Tudo o que podemos fazer é tentar o nosso melhor para melhorar as chances deste projeto, nada mais. Leo ficou em silêncio imediatamente. Embora não estivessem satisfeitos com esta resposta, todos sabiam que este era um fato indiscutível. Se esse jovem da China continental dissesse a eles que tinha uma maneira de garantir que a tecnologia continuasse se desenvolvendo para sempre, sua credibilidade teria sido bastante reduzida. A Zona Proibida de Deus é uma organização dedicada ao serviço do projeto anti-envelhecimento da humanidade. Shen Shen continuou. Não podemos garantir que você viverá para sempre, mas podemos garantir que todas as nossas tecnologias e fundos serão usados para prolongar o tempo de vida da humanidade, sem poupar esforços. Com isso, Shen Shen estendeu a mão direita em convite. Portanto, sinceramente convidamos você a se juntar a nós. Embora nossas chances pareçam pequenas, se você estiver disposto a confiar em mim, vamos lançar a era do anti-envelhecimento da humanidade. Embora a promessa de Shen Shen fosse realmente muito tentadora, todos os presentes foram cautelosos e perspicazes. Seria quase impossível jogar areia nos olhos deles. Naturalmente, eles não seriam persuadidos apenas pelas palavras de Shen Shen. Eles só se decidiriam depois de testemunhar e entender as evidências experimentais. Assim, em seguida, Qian Wenyuan trouxe o grupo pelos laboratórios para uma visão detalhada, inclusive inspecionando aqueles 33 idosos negros. Algumas famílias chegaram a trazer especialistas biológicos diretamente, extraindo cabelos, células epidérmicas e outras amostras desses idosos no local, para serem inspecionadas depois que voltassem. Claro, Shen Shen não os impediu de fazê-lo. Ele até enviou seus próprios especialistas para ajudá-los, fornecendo-lhes equipamentos médicos esterilizados.
Depois de verificar que as tecnologias que Chen Chen havia descrito eram genuínas e não apenas uma torta no céu, muitos dos representantes das famílias se decidiram. Quando voltassem, iriam persuadir suas famílias a se juntarem à Zona Proibida de Deus. Afinal, essa organização não tinha uma postura política. Se eles se juntam ou não, isso não afetaria a própria família. Além disso, a Zona Proibida de Deus também foi uma plataforma de comunicação, que essencialmente ligou as 11 famílias presentes. Com essa conexão, se encontrassem dificuldades, essas famílias também poderiam estabelecer uma maior cooperação. Eles também poderiam emitir tarefas diretamente dentro da Zona Proibida de Deus para buscar a ajuda de famílias que fossem bem versadas naquele campo específico. A tarefa da Zona Proibida de Deus era esta: depois que essas famílias se juntassem, os membros diretos das famílias receberiam tratamento sem reservas da Zona Proibida de Deus a qualquer momento. O que eles tinham que fazer, em troca, era fornecer ajuda da maneira que pudessem, sempre que a Zona Proibida de Deus assim o exigisse. Simplificando, a Zona Proibida de Deus e essas famílias eram mais como uma aliança frouxa de assistência mútua, em vez de um tratado obrigatório. Mesmo que a Zona Proibida de Deus desmoronasse devido a algum incidente, essas famílias não seriam afetadas. A única coisa que era bastante proibitiva era a taxa de entrada. De acordo com o contrato proposto pela Zona Proibida de Deus, para que as 11 famílias presentes se qualificassem como discípulas, elas teriam que pagar uma taxa de entrada de $1 bilhão. Além disso, isso não era permanente. $1 bilhão não era uma quantia pequena. Embora essas famílias facilmente possuíssem dezenas de bilhões de ativos ou mesmo centenas de bilhões, a maioria deles eram ativos fixos e ações. Apenas $0,1 era de ativos líquidos prontamente disponíveis. Depois de pagar $1 bilhão, eles obteriam o posto de discípulo na Zona Proibida de Deus por 10 anos. Após esse período, eles poderiam pagar a taxa novamente. Claro, eles também podem optar por não renová-lo. Se eles optassem por não renová-lo, seriam automaticamente rebaixados para o nível alfa. Este nível alfa era permanente e o tratamento médico a que eles tinham acesso era exatamente o mesmo de um discípulo. A única coisa que lhes faltaria era um certo nível de autoridade na Zona Proibida de Deus. Claro, qualquer família pode escolher sair da Zona Proibida de Deus a qualquer momento. Eles eram totalmente livres a esse respeito. O posto de discípulo, também conhecido simplesmente como discípulo, formaria as 12 posições no Conselho de Discípulos da Zona Proibida de Deus. Famílias com o posto de discípulo teriam grande autoridade na Zona Proibida de Deus, incluindo acesso às informações sobre membros de nível inferior, é claro. Isso era apenas o que Chen Chen permitia que eles vissem, emitindo tarefas obrigatórias para membros de nível Delta, executando membros de nível Delta e assim por diante. Se eles encontrassem certas decisões importantes, os discípulos poderiam até convocar o Conselho de Discípulos para buscar uma solução. No final, após um período de agitação, 3 famílias assinaram o contrato na hora e foram promovidas a 3 dos 12 discípulos na Zona Proibida de Deus. As outras famílias indicaram que voltariam para discutir com a família. Claro, a Zona Proibida de Deus que essas pessoas conheciam era apenas a ponta do iceberg. No mínimo, eles ainda não sabiam sobre o Chip Gun ou a equipe BNCS. Além disso, os discípulos podem parecer ter imenso poder, mas, na verdade, eles eram meras figuras de proa. Não havia necessidade de contar a essas famílias sobre os outros segredos da Zona Proibida de Deus por enquanto. Quando eles se tornassem cada vez mais envolvidos, naturalmente se deparariam com a verdadeira e terrível natureza da Zona Proibida de Deus. Era como ferver sapos em água morna. À medida que o contato aumentava, a Zona Proibida de Deus poderia fornecer a essas famílias muitas conveniências que as pessoas comuns não imaginariam. Por exemplo, a conveniência de comprar informações com pontos de informação, ter a força BNCS que poderia facilmente assassinar seus inimigos e tecnologias médicas que ultrapassavam cada vez mais a realidade. A essa altura, eles estariam completamente interligados com a Zona Proibida de Deus, incapazes de funcionar de forma independente mais. Olá, querido telespectador. Essa novel foi tirada de Novel B.